Noite, a paz do Senhor. Como é bom, né? Mais um sábado. Como passou rápido a semana, né? Passou tão rapidinho. Continuo com saudades, com muita saudade de vocês. Tudo é muito novo, né? A gente está tentando se adaptar com essa nova realidade necessária nesse momento. Confesso para vocês, o pastor deu risada, brincou comigo, tirou sarro de mim domingo. E eu falei para ele que eu tinha ficado nervosa e é verdade, realmente é muito novo para mim. Eu gosto muito de falar e ver, né, com quem eu tô falando e ver as pessoas que eu tô falando. Então eu tô com saudade de ver o rostinho de vocês, tô com saudade de ver os olhinhos, né, as expressões. Saudade do carinho, mas esse é o que o Senhor, é o momento que o Senhor preparou, né? Para nós nos adaptarmos e aprendermos. Eu vou até, enquanto os irmãos estão chegando, eu vou até contar. O Ailton fugiu hoje de novo, viu, jovens? Mas ele não vai escapar. Ele tem que experimentar essa experiência também. Semana passada, antes da live, eu tava muito nervosa. Não que esteja diferente hoje, que eu ainda estou nervosa, mas calma que eu vou me acalmando. Enquanto vocês vão entrando, eu vou conversando. Tá dando pra ouvir certinho? Tá todo mundo ouvindo? Alguém pode me dar um joinha aí, se o som tá bom? Semana passada, eu tava muito nervosa e eu falei, ai, Senhor, isso não dá pra mim, eu não levo jeito pra falar assim, né, sem conseguir ver as pessoas. E aí eu quietinha e o Espírito Santo lindo como ele é, né, ele foi muito categórico ao meu coração quando ele disse assim, o meu mandamento é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se essa é a única forma, é a única maneira, nesse momento onde a gente não pode ter o contato, né? Assim, fisicamente falando, mas é a maneira que o Senhor nos preparou para pregar o Evangelho, então nós vamos fazer uso dessa ferramenta. E nós vamos pregar o Evangelho, sim. Continuar falando do amor do Senhor, sim. Porque foi para isso que nós fomos gerados, né? Para o louvor, para a glória do nosso Pai. E falar dele é o que dá sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Porque quando nós falamos dele, nós falamos daquilo que está cheio no nosso coração. Então, se a gente tem prazer em falar a palavra de Deus, é porque o nosso coração está cheio da presença de Deus. Então, semana passada nós estávamos falando sobre isso mesmo, né, jovens? Jovens que eu digo são todos vocês, viu? E, né, nós, assim, jovenzinhos de... Deixa quieto, né? Deixa pra lá. Nós estávamos falando do coração, né? Sábado passado, Provérbios 4:23. Demos uma lida em Isaías 12, né? E o Senhor nos falou sobre as inúmeras, né? Contingências nesse momento que de coisas novas, de vivências novas que nós estamos vivendo e que acaba gerando em nós um pouco de preocupação, ansiedade e até assim uma dificuldade de adaptação em alguns sentidos. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí ele nos falou, né, sobre todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Guardar o coração. E aí, irmãos, no domingo eu estava ouvindo o pastor ministrar e a hora que ele acabou de ministrar, eu estava lá no fundo falando com o Senhor, no fundo da minha casa, falando com o Senhor. E o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E eu corri para dentro, né? Eu falei, eu preciso de um papel, de uma caneta para anotar tudo isso que o Senhor está falando comigo. Nosso Deus é um Deus de experiências, é um Deus de maravilha. E aí o versículo que o Senhor falou ao meu coração, é esse que nós vamos ler agora, os versículos, né? Que o Senhor falou, nós vamos ler ele agora, mas antes eu queria contar o testemunho. E eu vim correndo, anotei tudo ali que o Senhor foi falando ao meu coração, que eu achei assim, aquilo que Deus ministra conosco, aquilo que Deus investe em nós, irmãos, são as palavras da vida eterna.
Quando o Senhor ministra algo ao nosso coração a respeito da palavra dele, a gente tem que estar atento, a gente tem que guardar, porque tudo que Deus fala, tudo que Deus nos instrui, é com o propósito de nos levar a viver a promessa. E às vezes a gente está tão distraído que Deus está falando e nós estamos às vezes duvidando que Deus está nos vendo ou nos ouvindo. Mas falar com Deus consiste também em pararmos para ouvi-lo. Porque senão seria um monólogo. E o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E relacionamento consiste em diálogo. Então falar com Deus é importante, mas ouvi-lo é importante, muito mais importante. Então às vezes nós somos doutrinados a falar em oração. Falar. Mas é tempo de nós aprendermos a ouvir o Senhor. Então, voltando, né? Corri, vim pra cá anotar tudo que o Senhor estava falando no meu coração. E aí eu marquei o versículo que ele falou. Aí na vigília que nós estamos fazendo aqui na minha casa de madrugada, a hora que nós encerramos a oração, o Davi pediu para abrir a palavra novamente. Ele quis que o Senhor falou, vamos orar, mãe? Pediu uma palavra para o Senhor. E ele abriu a palavra em Isaías. E ele abriu, assim, foi muito bonito, irmãos, porque a hora que ele abriu a palavra que eu vi, eu fiquei muito gelada. Eu peguei o caderninho que eu havia anotado as coisas e eu falei, filho, olha isso. O que tinha naquele caderninho, o versículo que eu havia anotado, que o Senhor vinha falando comigo, foi exatamente o mesmo versículo que o Senhor usou meu filho para abrir de madrugada. E ele está lá em Isaías, capítulo 55. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor e nós vamos ler juntos. Isaías 55 diz assim. Vamos ler a partir do versículo 6. Amém? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Prestou atenção? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Que palavra maravilhosa. Eu confesso, irmãos, que foi uma experiência muito linda, porque meu filho ainda comentou comigo, Davi, né? Mãe, nós oramos e a impressão que dá é que o Senhor sentou aqui do nosso lado agora e estava falando conosco face a face. Ele é uma criança, né? Um adolescente, um pré-adolescente. E naquele momento eu senti que ele foi impactado
pela presença do Senhor e que esse versículo de Isaías 55, versículo 6, fez todo sentido para ele. E que ele possa estar fazendo sentido para mim e para você nesse momento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Perto está o Senhor. A palavra do Senhor fala que perto está o Senhor de um coração quebrantado. Irmãos, o Senhor está dizendo aqui para nós, né? Que os nossos pensamentos não são os deles, não são o dele, né? Nem o nosso caminho. O Senhor, ele aqui nos instrui claramente a buscá-lo, a invocá-lo, enquanto ele pode ser achado, enquanto ele está perto. Para quê? Para que nós possamos buscar conhecer os pensamentos do Senhor. Eu acho lindo a palavra de Deus no Salmo quando diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. E o Senhor fala que faria conhecido os seus segredos àqueles que o buscam. Ele está perto. Então, se Isaías, né? Se o Senhor, através do profeta Isaías, está dizendo que os nossos pensamentos, os nossos caminhos não são do Senhor, é necessário que nós guardemos o nosso coração para que somente o Senhor habite em nosso coração, para que Ele nos revele o seu pensamento e nos conduza no seu caminho. Os nossos pensamentos e os nossos caminhos não são do Senhor. Por isso é necessário, irmãos, que nós busquemos o Senhor para que nós não nos conformemos com este século. Como diz lá em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este século. Para que nós não venhamos nos conformar com toda essa situação, com tudo isso que tem acontecido, com tudo que nós temos ouvido. São dias onde as palavras de desesperança têm inundado a mídia, inundado as nossas redes sociais. E o Senhor está nos dizendo, me busca porque eu estou perto e eu quero te revelar o meu pensamento e os meus caminhos. Não se conforme com o que de mal vocês têm visto e ouvido, mas sejai-vos transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam viver a boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus, nos abençoar com plenitude, nos abençoar de uma forma ampla. Só que o que está acontecendo? Você já parou para meditar o porquê de tudo isso, irmãos? O que está acontecendo? O porquê está acontecendo? Sabe, há momentos que para que haja transformação em nós, para que aconteça uma renovação em nós, é necessário que nós saiamos da nossa zona de conforto. Querendo ou não querendo, a humanidade teve que sair da sua zona de conforto. Porque algo novo está acontecendo, que está mudando a rotina, a vida de todos os moradores da Terra. E eu fiquei meditando nisso hoje à tarde, sabe? E eu fiquei pensando sobre essa palavra. E eu falei, Senhor, o Senhor está nos tirando da zona do conforto para nos renovar, para nos transformar. E o Senhor está perto para que nós não estejamos sós nesse momento. Porque a intenção do Senhor é muito mais, vai muito além dos planos que nós traçamos para nós nessa terra, nessa vida que nós vivemos. Os planos do Senhor são para toda a eternidade. Os propósitos de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa existência, é para toda a eternidade. Então, o que Deus está fazendo, Ele não está fazendo somente para que haja uma transformação em nós, na nossa vida, só para este tempo, mas é para a eternidade. Talvez muitos de nós estávamos assim, acomodados, acostumados, até mesmo na nossa vida espiritual, talvez mornos, pensando estarmos quentes, ou frios, pensando estarmos quentes. Talvez a gente esteja como a igreja de Éfeso, né? O Senhor olhando para nós
E olhando para nós e o Espírito soprando em nós, dizendo, olha, lembra-te de onde caíste, retorna às primeiras obras. E talvez por nós estarmos tão acostumados com os nossos pensamentos, com os nossos caminhos, com a nossa vida do dia a dia, cotidiana, da nossa religiosidade, chamando ela de espiritualidade, nós não estávamos nos dando conta do quanto talvez frios ou mornos nós estávamos na presença do Senhor. E a maior prova disso é que a igreja do Senhor nunca esteve tão próxima como tem estado nesses dias aonde não podemos nos ver. Porque, irmãos, a gente liga uma rede social, o que mais tem é a ministração da palavra de Deus, é oração. São palavras e palavras e palavras sendo ministradas por homens e mulheres de Deus e todas no mesmo sentido. De que é tempo de nós olharmos para o Senhor, de que é tempo de renovação, de que é tempo de transformação, porque nós estávamos adaptados e estávamos conformados com este século e com as coisas que vão acontecendo no dia a dia e que para nós estão se tornando normais. E não é normal, não pode ser normal. Tantas coisas que estão acontecendo. A palavra do Senhor nos fala que o povo de Israel, Deus tinha uma promessa para Israel, Deus tem uma promessa para Israel, mas quando o Senhor chamou Abraão, Deus fez uma promessa. E a palavra do Senhor fala que Israel passou aproximadamente, acho que 430 anos no Egito. Só que eles se lembraram da promessa do Senhor e se lembraram do seu Deus. Quando passaram a ser perseguidos, quando passaram a ser terrivelmente oprimidos pelo faraó. Quando a servidão tomou conta de Israel, quando a humilhação, a dor, a vergonha tomou conta de Israel, eles se voltaram para o Senhor. Deus tinha uma promessa para eles. Deus tinha a promessa de uma terra que manava leite e mel e que faria deles uma grande povo. Uma grande população, um grande povo. E eles estavam no Egito, vivendo debaixo de servidão. Amoldados, acostumados aos costumes e à vida no Egito. Até que o Senhor, então, permitiu que algo acontecesse para que eles saíssem da zona de conforto e olhassem para o Senhor e clamassem ao Senhor novamente. E foi o que aconteceu. A palavra do Senhor fala que foi o que aconteceu. Israel começou a clamar ao Senhor porque já não aguentavam. Eram anos, muitos anos de perseguição, de opressão. Eles sofriam na mão de Faraó, um povo cativo, um povo explorado. E eles começaram a ser lembrados das promessas que Deus tinha para a vida deles, segundo Deus havia feito a Abraão. E o Senhor ouviu o clamor de Israel. Qualquer semelhança é mera coincidência? Não. Esse é o nosso Deus, ele não mudou. Deus tinha muito mais para aquele povo do que a servidão. Deus tinha muito mais para Israel do que passar a sua eternidade sendo cativa numa terra estranha. Tá entendendo, manto? Oh, aleluia. E a palavra do Senhor fala que o Senhor ouviu o clamor de Israel. O Senhor levantou Moisés e tirou o povo do Egito. Por diversas vezes o Senhor endureceu o coração de Faraó, negando que o povo saísse em paz. Por diversas vezes. Porque o Senhor queria mostrar quem era Ele na vida daquele povo a quem Deus tanto amava. E tudo isso que está acontecendo
Parece que quando algo de bom vai acontecer, vem uma notícia, vem outra notícia, vem outra notícia. O Senhor vai nos mostrar quem Ele é. Há um Deus em Israel. Há um Deus que ouve o clamor do seu povo. E há um Deus que vai glorificar o nome dEle. Diante de tudo isso que nós estamos vendo. Ontem ainda eu comentei com o Ailton, eu disse para ele, amor, eu não imaginei que eu fosse viver para ver isso. E o Senhor usou Moisés para tirar o povo do Egito. Irmãos, quando o povo saiu do Egito, eles saíram glorificando, eles saíram adorando, eles saíram deslumbrados, estonteantes com aquilo que Deus havia feito. Só que quando eles chegaram diante do primeiro obstáculo, se esqueceram de tudo glorioso, de tudo de tão glorioso que Deus havia feito. E passaram a murmurar e a reclamar, e a gritar e se desesperar. Moisés, você nos tirou de lá para morrermos aqui. Aqui, mortos pelos soldados diante do mar, o que nós vamos fazer? Mais uma vez, naquilo que aos olhos do povo era um momento talvez de vergonha e humilhação, mais uma vez estava dentro dos desígnios do Senhor mostrar para aquele povo quem Ele era. Mais uma vez Deus queria mostrar quem Ele era, e é isso que nós acabamos de ler. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. É isso que nós vamos viver, porque o nosso Deus não mudou. E diante dos olhos daquele povo, e diante dos olhos de Faraó e seus cavaleiros, o Senhor abriu o mar, e aquele povo passou a seco. Atravessou o mar a seco. E quando passou o último hebreu, o mar se fechou. Esse é o nosso Deus. Ele abre caminho no meio do mar. E Ele vai abrir sim. Ele vai continuar abrindo sim. Trazendo o socorro, o escape, o descanso, a cura, a recompensa para todos aqueles que nele esperam e confiam. Espera em Deus. Irmão, segundo os estudiosos, o tempo que levaria para que Israel chegasse em Canaã, que era a terra prometida, que manava leite e mel, eram de dias, aproximadamente um mês. Aquele povo passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E aí, eu aprendo com o Senhor que o tempo do deserto, porque deserto é o lugar aonde Deus nos leva para nos tirar da zona do conforto. Talvez esses sejam os dias de deserto que nós estamos enfrentando enquanto igreja. Uma igreja que tenha promessa. Um povo que tenha promessa do Senhor. Um povo que recebeu uma promessa de um Deus cuja palavra do Senhor fala dele assim, olha, assim como dessa chuva, a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecunde e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Esse é o nosso Deus. E assim será nesses dias. E assim será, não voltará vazia uma só palavra que o Senhor falar à casa de Israel, Ele cumprirá uma a uma, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E o Senhor tem uma promessa sobre essa nação. O Senhor tem uma promessa sobre este povo. Só que se foi necessário Ele nos levar para esse deserto que nós estamos vivendo hoje,
para que nós sejamos despertados, para que haja transformação em nós, para que haja renovação da nossa mente, para que nós saiamos do nosso conformismo, do nosso comodismo, da nossa religiosidade, da nossa mornidão. Que assim seja para a glória do Senhor na minha vida. Que assim você permita que seja para a glória do Senhor na sua vida. Sabe por quê, irmãos? O Senhor falou algo profundo ao meu coração há alguns anos, quando eu estava passando um dos momentos mais difíceis da minha vida, onde eu precisava de um milagre. Onde a medicina não podia fazer mais nada, era só um milagre. E eu me lembro que orando, o Senhor falou ao meu coração a seguinte frase, e eu gravei ela no meu coração. E essa frase diz assim: o tempo do deserto, o tempo que nós ficamos no deserto, que nós ficaremos no deserto, ele é determinado pela forma como nós nos comportamos nele. O tempo do deserto, o tempo da luta. Se o deserto é a forma como Deus trabalha em nós, e Ele é o oleiro e nós somos os vasos. Se o deserto é a forma como o oleiro trabalha em nós, esse tempo, ele será determinado pela forma como nós nos posicionamos nele. Porque foi exatamente o que aconteceu com Israel. O Senhor tirou aquele povo do Egito, mas o Egito não havia saído do coração daquele povo. Foram 4 séculos de vivência numa terra onde eles haviam se esquecido quem era o seu Deus, das promessas que Deus tinha para eles. Deus tirou eles do Egito. E aquele povo, quando saiu do Egito, quando saiu do caos, quando saiu da servidão, quando saiu da escravidão, quando saiu da humilhação, eles estavam moldados aos costumes egípcios, conformados com aquilo que eles estavam vivendo, conformados com aquilo que eles haviam recebido, toda aquela bagagem que eles haviam recebido. Espiritualmente, emocionalmente, irmãos, era preciso, era necessário que houvesse um trabalhar de Deus na vida deles, para que não só eles entrassem na terra prometida, mas que eles vivessem, para que eles vivessem a promessa de Deus na terra que Deus havia prometido. Era muito, vai muito além, o que Deus tem para nós vai muito além do demográfico, vai muito além do palpável, vai muito além do natural, muito além do físico. O que Deus tinha para Israel e o que Deus tem para Israel dele hoje, o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim. E eles estavam moldados pelos costumes, acostumados com o pouco, acostumados com a miséria. Por isso o Senhor precisava transformá-los. E o Senhor faria isso através da renovação deles, para que verdadeiramente eles pudessem viver com plenitude tudo o que Deus havia prometido. Eu creio que é isso que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Eu creio que é isso que o Senhor está fazendo hoje com a igreja dele, com aqueles irmãos que, por qualquer motivo que seja, em algum momento pensaram que Deus não se importava mais com eles, ou que ao longo do tempo foram permitindo que a frieza ou as decepções foram cegando o olhar delas para o amor do Senhor. Ah, Ele nos ama. Ele nos ama. Se tem uma certeza que eu tenho hoje no meu coração é essa: como o nosso Pai nos ama. Não é hoje, não é de hoje, não é no começo desse ano, a partir desse ano que o Senhor tem falado conosco a respeito daquilo que estava por vir. Mas a palavra de Deus foi escrita há milhares de anos. E ela é tão maravilhosa, ela é tão contemporânea. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me apaixono por Deus. Porque em todo tempo, essa carta, esse livro, é um livro apaixonado de um pai que ama
e que deseja o seu filho. Que nós possamos despertar para isso que o Senhor está ministrando conosco hoje. Que nós possamos despertar. O Senhor nos tirou do conforto. O Senhor deu uma sacudida para que nós nos voltássemos a Ele. Você já percebeu que tudo aquilo que parecia ser tão imutável, de repente, está se desmoronando? Não é dinheiro, não é governo, não é conta, não é diploma, não é status, nada disso. Nada disso tem uma resposta para o que nós estamos vivendo ou gera qualquer tipo de suporte para tantas incertezas que nós estamos vivendo. Mas é somente e tão somente a palavra do Senhor e a fé para nos sustentar nesses dias. É tempo de nos achegarmos ao Senhor. É tempo de buscarmos o Senhor. É tempo de nos achegarmos a Deus porque Ele ainda está perto, enquanto Ele ainda está perto. E recebermos do Senhor a sua promessa. Essa foi a palavra, sabe, irmãos, que o Senhor tem ministrado ao meu coração já nesses dias. Isso que nós estamos vivendo tem sido permissão de Deus para nos achegarmos a Ele, para voltarmos a Ele. Pararmos de usarmos intermediários, sabe? Porque agora não tem como você ir até a sua igreja para adorar a Deus. Você tem que fazer isso aí na sua casa. E que lindo, né, irmãos? Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor ama aqueles que o buscam de madrugada. Você já parou para pensar o quanto nós estamos dormindo mais tarde? Tá tudo meio bagunçado, né? O quantas pessoas e o quanto estamos perdendo o sono da madrugada? Quantas pessoas deitam para dormir e não conseguem porque suas cabeças estão, às vezes, com tantos pensamentos que não conseguem nem sequer dormir? Busca o Senhor na madrugada. O Senhor ama aqueles que assim o fazem. Outra coisa, você já parou para pensar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto fale com o Senhor. O Senhor está nos tirando do conforto para nos levar a vivermos tudo aquilo que Ele já havia nos instruído. O jovem sabe que essa frase é uma frase que eu falo muito que eu falo muito com eles, né? Antes da promessa vem a instrução. Quantas instruções nós estamos tendo que colocar em prática sem nem sequer ter nos dado conta disso. Mas sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é eterno. É a forma que o Senhor encontrou para que o seu povo se achegasse a Ele. E essa foi a palavra que o Senhor falou no meu coração. Eu fiquei assim, irmãos, as igrejas estão tão unidas, né? Agora não tem mais placa de igreja, não tem doutrina, não tem religião, não tem... Estamos todos buscando o Senhor, porque esta é a vontade dEle. Que não seja necessário, né? Que não seja necessário nós passarmos 40 anos no deserto. Mas que a nossa atitude faça a diferença. Que a nossa atitude diante disso que nós estamos vivendo, diante desse deserto, seja uma atitude direcionada pela palavra de Deus. Que as nossas decisões sejam direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus gerados em nós enquanto nós o buscamos.
Que as nossas emoções, os nossos sentimentos, que aquilo que tome conta de nós ao ponto de gerar em nós comportamentos, sejam pensamentos e sejam emoções para a glória do nome do Senhor. Que tudo em nós seja para a glória do Senhor. Para que nós sejamos transformados. Deixemos de nos conformar com isso tudo que nós estamos vendo de ruim. Sejamos instrumentos do Senhor. E através da transformação que há em nós, nós venhamos ser usados pelo Senhor para levar a transformação, para levarmos a esperança, para levarmos a palavra da salvação, para que assim nós possamos viver a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para nós, porque esse é o desejo do coração do Pai, porque Ele sim sabe os pensamentos que tem a respeito de nós. Nós estamos falando que os nossos pensamentos não são os do Senhor, mas Ele diz assim: e eu é que sei que pensamentos tenho eu a respeito de vós, e são pensamentos de paz, e não são pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. E todos nós unanimemente desejamos ter dias de paz, dias de bênção. Todos nós, unanimemente, se perguntarmos para todos nessa nação qual é o maior desejo do coração deles agora, eu tenho certeza que todos dirão que essa pandemia tenha fim, que isso se cesse, que isso acabe, que a nossa vida possa voltar à sua rotina do dia a dia. Normal não, irmãos, porque nós não seremos mais os mesmos. Nós não seremos mais os mesmos depois disso, porque se formos os mesmos, é sinal de que não aprendemos. E se não aprendermos, nós vamos continuar no Egito. Mas eu quero crer em nome de Jesus que isso que nós estamos vivendo é o trajeto do Egito até a promessa. É o percurso do Egito até a terra prometida. É o percurso do Egito até a plenitude da bênção de Deus para a nossa vida. Eu creio que esse período que nós estamos vivendo seja esse trajeto e que em nome de Jesus nós não sejamos tão duros, que nós não sejamos tão murmuradores, tão ingratos como aquele povo, ao ponto de ter que passarmos tanto tempo pelo processo para que sejamos transformados. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, nos humilharmos na presença do Senhor, fazer desse tempo de deserto um momento de busca, fazermos do nosso deserto um momento de levantarmos um altar para o nosso Deus, para que o nome dele seja glorificado, um memorial eterno que jamais venha a ser esquecido, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos aí agora, onde você está. Nós vamos orar, nós vamos falar com o Pai. Nós vamos clamar ao Pai. Sabe, irmãos, quando você tiver a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus, compartilhe, convide. Há muitos filhos que o pai está com saudade. Há muitos filhos que o pai está com saudade. Há muitos filhos ao qual o pai quer colocar a túnica de novo, colocar o anel nos seus dedos, colocar a sandália em seus pés novamente. E muitos desses filhos não têm tido coragem de voltar para o pai, porque se sentem envergonhados, ou porque se sentem condenados, ou porque se sentem de alguma forma julgados, acusados. É tempo de buscarmos o Senhor, Ele está perto. Nós acabamos de ler, olha, deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. O nosso Pai é um Pai de amor, o nosso Pai é um Pai de perdão, o nosso Pai é um Pai de misericórdia, e se não fosse, irmãos, nós nem vivos mais estaríamos. A cada amanhecer que eu abro os meus olhos, eu percebo, irmãos, eu acredito, eu creio de todo o meu coração que é mais uma oportunidade que Deus está me dando de escrever algo novo na minha vida. Então, se hoje nós estamos aqui, se temos vida,
É porque o novo de Deus ainda é constante e fiel sobre nós. Oh, Paizinho, Paizinho, Paizinho querido, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Como igreja do Senhor, nós a Ti oramos. Senhor, nós a Ti clamamos, nós a Ti pedimos. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, desta nação. Tem misericórdia deste povo. Nós nos arrependemos, Pai. Nós colocamos as nossas iniquidades nas Tuas mãos. Nós colocamos o pecado, Senhor, da nação nas Suas mãos. E nós suplicamos pelo Teu perdão. Nós suplicamos pelo Teu governo. Nós suplicamos pela Sua direção, Pai. Porque o Teu reino é de eternidade a eternidade, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E assim, Pai, como o Senhor livrou o Seu povo tantas vezes, não será diferente. Mas, Senhor, nós não queremos ser libertos somente de uma pandemia. Nós queremos ser libertos de tudo que nos afasta do Senhor. Nós queremos ser libertos de tudo que ocupa o nosso coração e que não deixa, Senhor, lugar para Ti em nossa vida. Senhor, nós clamamos enquanto igreja que haja, Senhor, um avivamento dentro do nosso próprio coração, da nossa própria vida. Que nós possamos permitir que reflita em nós a Tua verdade. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que nós possamos permitir que o Teu Espírito Santo resplandeça em nós a Tua verdade, porque é ela quem nos mostra, Senhor, quem nós somos e o que nós precisamos mudar e aonde nós precisamos ser transformados, renovados. E somente a Tua palavra tem esse poder, Pai. Não é o homem, não é a força, não é a violência, mas o Teu doce Santo Espírito é o único que tem o poder, Senhor, de nos convencer de todo o mal, de tudo que nos faz mal, de tudo que gera em nós, Senhor, frutos tão difíceis depois de serem digeridos, Pai. Que nós possamos, ao encontrar o Senhor, olharmos em primeiro lugar para nós, Pai. Quando nós temos um encontro com o Senhor, é impossível nós permanecermos da mesma forma. Mas muitas vezes nós usamos a Sua palavra para olhar para fulano, ciclano, beltrano, jogar julgos, fardos, pesos, acusações, quando dentro de nós há tantas coisas que precisam ser mudadas, Senhor. Transforma a nossa mente. Não nos deixa nos conformarmos com este século, aonde a maldade tem dominado, aonde o egoísmo, aonde a avareza, aonde, Senhor, a rebeldia, aonde, Senhor, a maldade, o egoísmo tem tomado conta, Senhor. Nós não queremos permanecer assim, mas nós queremos ser aquele povo que Te chama pelo Teu nome, Pai, e que se humilha de todo o coração, e que a Te clama, e que não tem receio de confessar o seu próprio pecado, Senhor. Porque quando a cura acontece primeiro dentro de mim, Senhor, eu me torno um instrumento útil nas Suas mãos. Então nos cura, Pai. Nos cura, Senhor. Nos cura, Senhor Jesus. De toda soberba, de todo orgulho. Que nós não venhamos, Senhor, estarmos conformados e acomodados, Senhor, com a necessidade alheia. Quantas famílias nesse momento, Senhor, não tem o pão sobre a sua mesa. Que nós venhamos orar sim por essas famílias, mas que nós também sejamos a resposta da provisão. Ah, Senhor, aonde nós não podemos entrar nesse momento, nas UTIs, nos hospitais, nós a Te pedimos, Senhor, sopra sobre este lugar. Sopra, Espírito Santo, a cura, a salvação, a libertação.
Aonde a medicina diz que não tem mais jeito, que haja, Senhor, um milagre, porque quem dá a última palavra é o Senhor. Sopra, sopra, Senhor, o teu fôlego de vida, sopra, Pai, sopra, que haja nesse momento milagres acontecendo em todos os hospitais dessa terra, testemunhos para a tua glória, Senhor. Que pessoas com dificuldades extremas de respirar nesse momento, que respiram com ajuda, Senhor, de aparelhos, recebam o fôlego, recebam a cura, recebam o milagre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos por essa nação, nós oramos pelo nosso governo, todo principado, toda potestade, todo espírito de contenda, de divisão, Senhor, que há sobre esta nação, que há, Senhor, entre as famílias, Senhor, que não prospere, Pai. Dentro das casas e das famílias onde nesse momento estão as discussões, as contendas, a violência, Senhor, que o teu Espírito Santo gere o amor. Um amor, Pai, a igualdade, um olhar de empatia, o carinho, a misericórdia. É o que nós, enquanto igreja, te oramos e cremos que um grande milagre o Senhor fará, porque o Senhor é um Deus vivo e há um Deus em Israel. E nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, que vive e reina, reinará eternamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém?